E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um Direto do Trono. E hoje a gente continua falando aí sobre a história de Jesus na visão de João, né? Na perspectiva de João, como João enxergava a história de Jesus, como ele conseguia ver essa história, né? Na visão dele. E a gente tem falado aí todos os dias um pouquinho a respeito dessa perspectiva de João. E dentro dessa perspectiva a gente consegue enxergar João vendo Jesus como Salvador, né? A decisão de morrer por cada um de nós. E em cada passo que ele dá, João mostra que é um passo em direção a essa morte, em direção a esse projeto de salvação. É uma parte que Jesus até fala assim: meu coração está angustiado, né? Mas e aí, o que eu vou fazer? Vou falar para Deus para não passar por essa situação? Vou falar para ele que não é que eu não quero viver isso, que não é o momento que eu quero viver? Então, a gente percebe aí essa convicção de João com relação à morte e ressurreição de Cristo. Hoje eu tô vendo aí porque o Marcelo disse que talvez ele entraria, mas ele não deu certeza, porque hoje foi o nascimento aí do Samuel, né, o filhinho do Marcelo. Então, ele tá lá no hospital com a Verônica, e aí ele não deu certeza se ele ia entrar ou não. Mas a gente prossegue aí juntos falando a respeito dessa perspectiva, né? Dessa visão maravilhosa de João. E ontem a gente falou sobre a questão do lavar os pés, né? Sobre esse ensinamento de Jesus de humildade, de servir, né? De ser servidor, de ser verdadeiramente embaixador, né? Embaixador de Cristo. Que a gente está aqui para servir, para falar da palavra de Deus, para transbordar desse amor, para transbordar dessa maravilhosa graça do Pai. E aí a gente vê isso muito claro na vida de Jesus. E não dá pra você... Oi, Marcelão, tudo bom? E aí, vai entrar com a gente hoje? Não vai entrar? E aí a gente vê essa questão aí de que não adianta você só falar, né? Jesus deixa isso bem claro. Não adianta só você falar da importância de você servir, não adianta só você saber a importância de servir e não servir, você não transbordar na vida das outras pessoas, você não ser o exemplo, né? Então, Jesus, ele vai lá e mostra que ele é o exemplo, que ele é o caminho ao qual nós devemos seguir, né? Ele é o fundamento, ele é o colocar em prática verdadeiramente o que ele nos ensinou, né? A importância de colocar em prática o que ele nos ensinou. E tem uma outra representação aí também, né? Que a gente falou ontem, que quando ele tira aquela vestimenta de cima e ele coloca a toalha na cintura, ele tá tirando a sujeira. Então é um simbolismo a respeito da morte e ressurreição dele, de que ali quando ele morre, ele tá trazendo para ele aquela sujeira, né, aquele pecado, aquela transgressão que nós cometemos, né, e tá limpando, ele tá pagando isso por cada um de nós, né? Então isso assim
palavra de João. Você vê bem claro aí como é que João se posiciona com relação a isso. E aí a gente entra no 14, capítulo 14, Jesus conforta os discípulos, né? E ele começa aí, eu vou ler do 1 ao 15, que fala: Não se turve o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecidos, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-vos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a tua obra. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também a obra que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso fareis, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, ele, no 14, é fantástico, né? Ele se posiciona a respeito do crer. O que é crer? O que é acreditar, né? Ele coloca assim: não fique abatido o seu coração, não fique triste o seu coração, não fique angustiado o seu coração. Credes primeiro no Pai e acredite também em mim. Acredite em mim, acredite nas coisas que estão acontecendo, né? Poxa, eu tô aqui há quanto tempo e vocês ainda não conseguem ver, né? Ele está falando sobre o Pai ser revelado no Filho. Assim como o Pai é revelado em cada um de nós, é revelado em você, é revelado em mim, através da palavra de Deus, né? É um trecho muito importante da Bíblia quando ele fala assim: o Pai é revelado no Filho, né? Porque assim, ele está falando a respeito de você obedecer, de você ter a característica, você ter o fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. E Jesus mostrou isso no dia a dia. E ele fala assim: eu vou preparar lugar, eu vou preparar casa, eu vou preparar morada para vocês, né? Então Jesus está ensinando ali aos discípulos que Deus tem um objetivo na vida de cada um, um propósito na vida de cada um de nós e que futuramente o destino deles, né, crendo no Senhor, caminhando no caminho do Senhor, seria o mesmo destino de Jesus, estar ali ao lado do Pai, né? Ele fala: vou preparar muitas moradas, porque se não fosse assim, eu não teria dito, eu não teria falado. Vamos ler Hebreus 12, 22 a 23. Hebreus 12, 22 a 23.
Oi, Rejane, seja bem-vinda, Vivi. Hebreus 12, 22, 23. Mas tens chegado ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então ele está falando aí, tudo bom, Barbizinha? Seja bem-vinda. Então ele está falando aí em Hebreus exatamente isso, exatamente sobre as moradas, né? São muitas moradas. Tamis, tudo bom? Seja bem-vinda. As moradas que o Senhor está preparando, né? Que Jesus Cristo está preparando, que Ele está ali transbordando na vida de cada um de nós. E são muitas moradas, o que significa que são muitas, sábado abençoado, graças a Deus, né? Que são muitas moradas, são muitas pessoas que estarão ali ao lado do Senhor, né? E no versículo 6 ele fala assim: eu sou o caminho verdadeiro e vivo, né? Então, segundo a palavra, a figura de palavra grega, ele está falando assim, eu não sei, eu vou falar, mas eu não sei direitinho falar, não. É em díades, né? Ele está reforçando uma afirmação, tá? Ele está empregando ali essa palavra como uma afirmação, como uma coisa forte. Não tem como voltar atrás, né? Ele está preparando ali uma morada, porque se não fosse assim, ele teria dito, ele teria falado, né? Então, é uma promessa viva, não tem como voltar atrás, é uma afirmação. Então, quando em hebraico ele fala em díades, né, que é essa afirmação do lugar, da casa, do adjetivo. E aí Jesus fala que ele é a entrada, ele é o caminho, ele é a passagem para essas casas. Ele é a pessoa que vai te levar, que vai me levar para o caminho perfeito, né? Então a gente consegue entender o quanto é precioso esse ensino que Jesus deixou para a humanidade antes dele morrer. Então ele ensinou como seguir verdadeiramente o caminho, qual era a verdadeira religião, o que nós deveríamos fazer. Ele fala sobre compaixão, ele fala sobre amor, ele fala sobre santidade, ele fala sobre ter caráter de Deus, né? Então ele passa esses 3 anos, na verdade ele passa esses 33 anos inteiros falando exatamente sobre isso, vivendo exatamente isso, vivendo esse verdadeiro amor, né? Comprovando que eu e você podemos passar por isso também. Tudo bom, Thay? Seja bem-vinda, que Deus abençoe. Dizendo que a gente pode passar por isso também, né? E, e aí o que acontece? Ele fala assim que ir ao Pai, lá no versículo 6, ele quer dizer que ir para o céu depois da morte, depois do arrebatamento, ir para o Pai, chegar até o Pai, ter uma relação com Deus, né? Até mesmo em vida, até mesmo a partir desse momento, conversar com o Pai só através de Jesus Cristo, as suas orações. Ele está falando que a gente não. Os ensinamentos do sacerdote, o ensinamento do pastor, o ensinamento é muito importante, mas a partir desse momento eu não preciso dele para
ter comunhão com Deus. Eu não preciso ir até o sacerdote, contar todos os meus pecados, como era feito antigamente, ele entregar para ele o cordeiro, né, o pagamento pelo preço dos meus pecados, ele vai entrar no véu, e ali tem o lugar, o santuário onde só o sacerdote pode entrar, e ali ele vai orar e pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, vai queimar o incenso, porque só o sacerdote podia queimar o incenso, e depois ele iria voltar e ali os seus pecados seriam perdoados. Ele está dizendo que não, a partir de agora, a partir desse momento, você tem um relacionamento com Deus, você e Deus, através de Jesus Cristo. O sacerdote é Jesus Cristo. Então você diz, Senhor, perdoa os meus pecados em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E aí os meus pecados são perdoados. Há uma transformação na minha vida, uma cura na minha vida a partir desse momento. O meu relacionamento é esse. E lá no versículo 7 ele fala assim, se vós me conheceis a mim, também conheceria ao meu Pai. Então ele está falando assim, ó, se vocês andando comigo verdadeiramente tivessem me conhecido, se vocês tivessem entendido o que eu estava falando, se vocês tivessem aproveitado desse momento, dessas palavras, vocês conheceriam o Pai e saberiam que Ele está em mim, né? Então, ele fala assim, lá no versículo 13 e no versículo 14, ele fala assim, pedir em nome de Jesus, pedir qualquer coisa que nós temos, deve ser pedido em nome de Jesus. Ele é o intermédio, né? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que a glória de Deus, a glória do Pai, esteja no Filho, né? Que pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, né? Por toda a humanidade. E isso é maravilhoso. Você vê o seu irmão, você vê a pessoa que tanto mal você fez, que tanto você machucou, porque assim nós machucamos a Jesus, né? Nós estávamos lá com as nossas atitudes, nós estávamos lá com as nossas transgressões, com os nossos pecados, com as nossas. Então você vê ali aquele irmão, aquele que você magoou tanto, né? Jesus não ficou magoado, mas que a gente machucou tanto, ele está ali na cruz pagando pelo meu pecado, e ele a partir de agora é o intermediador, ele é a pessoa que fala por você, ele é a pessoa que luta por você para que você hoje seja salvo, para que você tenha salvação em Cristo Jesus, né? E aí ele começa lá no 16, vamos ler do 16 ao 31. A gente vai ler logo tudo, tá? Que fala, Jesus promete outro consolador. E aí, Fernandão, tudo bom? Seja bem-vindo. Né? Ele fala assim, 16, 40 a 31. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre conosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, donde
Procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Oi, Claudinha, seja bem-vinda. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procede, para que o mundo saiba que eu o amo, que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Essa parte é muito massa. Quer falar dessa parte, Marcelão? Seja bem-vinda, Deb, seja bem-vinda, Serzin. Acho que é isso. Claudinha, já falei. O que acontece? A partir do 16, né? Ele começa a falar sobre o Consolador, que a gente falou lá em Atos, né? Atos 1 fala sobre a vinda do Consolador, e Atos 2 vem o derramar do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E ele fala, no versículo 16, que as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sem hesitação nenhuma, sem nenhuma dúvida, né? Jesus se coloca como integrante dessa divindade. Seja bem-vinda, Tereza, tamo junto. Vai, Marcelão. Se tiver um vídeo aí, você quiser entrar, tamo junto. Eu te aceito. Só hoje, tá? E aí, o que acontece? Então, ele fala claramente que Jesus faz parte dessa trindade, que Jesus é Deus Filho, né? Que ele é ali como se fosse o Espírito de Deus, a alma de Deus, né? Como se ele fosse ali a alma de Deus. Ele faz parte dessa trindade divina. Me perdi nas minhas anotações, mas é isso mesmo. Então, ele fala lá do 16 ao 31, ele fala que quando ele usa esses três títulos, ele coloca o Espírito Santo de Deus como Consolador. Por que Consolador? Porque Consolador da ausência desse Jesus Cristo maravilhoso que veio para morrer na cruz para nos salvar, e o nosso pecado, que a gente pecou, a gente peca, e ele levou as nossas transgressões, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E ele fala assim: eu trago a minha paz, não essa paz que o mundo lhe oferece, mas a minha paz, né? Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. E aí ele está falando sobre esse Consolador, o Espírito Santo de Deus, que ao contrário de Jesus, que viria, morreria na cruz, primeiro nos ensinaria por um período de tempo, morreria na cruz, depois nos ensinaria por mais um período de tempo e depois se ausentaria sim, ele está presente porque ele é onipresente,
mas ele subiria, estaria com Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem, a gente não o vê a olhos nus, como vimos a Jesus, mas ele está aqui o tempo todo, até a consumação dos séculos, quando nós formos arrebatados. Então, ele está aqui para nos ensinar continuamente, né? Então, ele não nos abandona, ele não nos deixa sozinho. Ele derrama sobre nós o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus, né? Que é a promessa do Consolador. E assim, as palavras com o Senhor, ele se refere ao Espírito Santo de Deus nesse último discurso, nessa última conversa, elas são assim base para a nossa confiança e para a nossa inspiração no Novo Testamento e verdadeiramente acreditar. É quando ele fala sobre o convencimento, né? Lembra que a gente fala assim, eu falo da palavra de Deus, eu anuncio o que o Senhor me ensinou, eu falo daquilo que arde em mim, daquilo que flui da vontade do Senhor, mas eu não tenho o poder de convencer as pessoas da verdade. Eu só posso falar. E quem convence, quem transforma é o Espírito Santo de Deus. É ele que arde, é ele que dá aquele desejo que a gente fala assim, que até a vontade de adorar a Deus vem de Deus. Porque quem dá esse desejo, quem dá essa vontade é o Espírito Santo de Deus, que também é Deus, é parte do divino Espírito, da divina Trindade. Minha mãe tá falando alto porque ela é baiana. E eu tô tentando falar mais alto do que ela. E tá difícil. E aí, o que que acontece? Então, esse derramar desse Espírito Santo de Deus que nos convence, que nos dá, que abre as portas para que a gente verdadeiramente entenda o que Jesus Cristo fez por cada um de nós, né? E derrama aquela fé, aquele acreditar, aquela aquele viver incessantemente na presença dele é o que nos dá um direcionamento para fazer tudo o que Jesus Cristo prometeu sobre as nossas vidas. Tudo que ele disse que iria derramar sobre as nossas vidas, né? É o acreditar, é o ter essa intimidade com o Espírito de Deus, né? Marcelo escreveu alguma coisa aqui, peraí. Aqui, ó, Marcelo colocou assim, ó, sem o direcionamento do Espírito, não seríamos seguidores de Cristo, não buscaríamos a Ele e não teríamos como realizar as coisas ainda maiores que Jesus, exatamente. Então, a partir do momento que eu busco verdadeiramente, que eu tenho essa intimidade, então é aquela palavra que Jesus diz, que eu faria ainda coisas maiores do que Jesus fez. Não é que eu seria maior do que Jesus, é que aqueles que viram e creram são abençoados, mas aqueles que não viram e creem, eles têm fé dentro deles até para acreditar naquilo que contaram para ele. Veja bem, é assim, quando o Senhor Jesus Cristo veio, Tomé só acreditou vendo. As pessoas precisaram ver os milagres de Jesus, né? Ver Jesus revivendo Lázaro, curando o coxo, curando o cego, né? Ver os milagres de Jesus. E nós não vemos o milagre que Jesus fez, nós lemos os milagres que Jesus fez. E nós acreditamos nisso. Então, a nossa fé, essa fé que nós temos, dada pelo Espírito Santo de Deus, que move dentro do nosso coração, nos permite fazer coisas maiores, sinais e maravilhas maiores do que o que Jesus Cristo fez, do que o próprio Jesus Cristo fez, né? Então, é isso que ele está falando. Gente, ela tá lá embaixo, tá falando alto demais e eu fico doidinha.
Mas a gente vai conseguir. Então, o que que acontece? É... Então, essa promessa desse consolador, né, do Espírito da Verdade, como diz lá no versículo 17, né, o Espírito Santo, no versículo 26, que significa para nós cada um, o que que significa cada um desses títulos? Espírito da Verdade, Espírito Espírito Santo, né? A Benny Hinn escreveu um livro chamado, não vou lembrar direito o nome do livro, mas eu até utilizei ele para fazer a questão, o mergulho fundo no Espírito Santo. O título é parecido, eu acho que é Mergulhando no Espírito, uma coisa assim. Benny Hinn, ele escreve esse livro, depois eu coloco lá na descrição, e ele descreve exatamente o significado de, biblicamente falando, de cada um desses títulos: Espírito Santo, Espírito de milagre, Espírito de glória, Espírito de... É o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito, né? Não vou me preocupar, não. Contanto que vocês entendam, não vou me preocupar. E aí, o que que acontece? Esse espírito de milagre, esse espírito de verdade, é o mesmo espírito, é um espírito só. Mas é esse Espírito Santo, né, que tem vários títulos, ele tem esses títulos, são as características que ele transborda na vida da gente no tempo necessário, no tempo preciso, né? Quando ele fala Espírito Santo, ele está falando sobre aquele Espírito que nos limpa das nossas iniquidades. É o mesmo Espírito, mas ele está dizendo sobre essa característica, que nos limpa das nossas iniquidades, que nos traz a realidade, que nos mostra quem é o verdadeiro Deus, que nos mostra sobre a verdadeira religião, que ensina sobre o que Jesus Cristo fez sobre as nossas vidas. Então, esse é o Espírito Santo, né? Então, as palavras com que o Senhor se refere ao Espírito Santo, né, ele está usando como base a confiança e a inspiração para nos lembrar de tudo quanto ele tinha dito desde o Gênesis, tudo que ele tinha dito desde o Gênesis até o final, né? Até a consumação, quando ele fala lá em Apocalipse. Então, ele utiliza desses títulos, ele utiliza dessas palavras exatamente para nos lembrar do cumprimento da promessa, do que ele falou lá no Antigo Testamento e que a gente vê sendo realizado no Novo Testamento e que a gente vê sendo realizado na nossa vida no dia a dia. Por isso que ele fala assim, não examine o profeta, mas sim a profecia. Porque se é verdade, se está dentro do contexto bíblico, se está dentro do que o Senhor nos ensinou, vai acontecer, né? Nós faremos coisas maiores que Jesus, porque é a verdade, é o Espírito que move dentro de cada um de nós. E ele vai nos ensinar essas coisas. Quem vai nos ensinar? Esse Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito de Jesus Cristo, né? Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. E o Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus. Engraçado, né? E ele nos guia em toda a verdade, ele nos guia pelo caminho de Jesus Cristo, ao aprendizado de fazer o que Jesus faz. É o que meu pai costumava dizer, assim, toda vez que a gente tomar uma atitude, toda vez que a gente for caminhar nesse caminho, a gente precisa sempre estar perguntando o que Jesus faria em meu lugar. Qual seria a atitude de Jesus em meu lugar? Porque é a atitude de Jesus Cristo que eu preciso tomar em minha vida. Porque a partir desse momento que eu sigo essa atitude de Jesus, essa característica de Jesus, aí sim eu sou co-herdeiro com Cristo. Oi, Lu, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Então, e aí ele nos guia nessa verdade, ele nos justifica com a confiança no ensino da palavra de Deus. E ele anuncia as coisas
que vão acontecer, como eu falei, né, sobre o Apocalipse. Ele conta para a gente o que vai acontecer. E não só isso, ele conta tudo. Meu pai costumava brincar assim, era uma brincadeira, né? Ele falava assim, oh, o Espírito Santo de Deus fofoqueiro, porque assim, não fofoqueiro numa forma de pecado, de fazer fofoca, mas porque ele contava as coisas antes de acontecerem nas nossas vidas. Meu pai, meu pai tinha uma intimidade, ele tem uma intimidade tão forte com o Espírito Santo de Deus que ele conseguia saber, o Espírito Santo de Deus revelava a ele coisas até pequenas, coisas bobas. Às vezes ele ia no shopping, vou comprar uma camisa. Aí ele falava, não, não vou comprar cinza não, porque eu vou ganhar uma cinza, vou comprar uma azul. Eu falei, como é que você sabe se vai ganhar uma camisa assim? O Espírito Santo de Deus já me contou. Então eu não vou comprar uma cinza não, vou comprar azul. Coisas bobas assim, sabe? Que ele tinha que ele tem essa intimidade com o Espírito Santo, ao ponto de ser revelado até coisas simples, coisas bobas para a vida dele. E aí o que acontece? Mas quando ele está falando sobre isso, ele está se referindo às profecias do Apocalipse. E quando Jesus estava tão perto da cruz, ele já estava sentindo ali o peso do pecado da humanidade, do seu pecado, do meu pecado, né? Sobre a vida dele, já chegando perto, tão perto ali, ele via a cruz já chegando para ele, que ele começa a falar sobre a glória, a paz e a alegria, o gozo, né, de estar na presença do Senhor, mesmo em meio à confusão, mesmo em meio a tudo que ia acontecer, sabe? Por exemplo, a Verônica, ela foi para ganhar bebê ontem, aí ela recebeu a notícia, né? A gente recebeu a notícia de que o Samuel ia nascer, né? Entre ontem e hoje, de madrugada, na verdade. E aí você já tem aquela ansiedade de saber como é que vai ser aquela criança, se vai dar tudo certo, vai mamar, não vai mamar, qual é a cor dos olhos, a cor da pele, porque você sabe mais ou menos como a criança é quando você faz a ultrassonografia, mas você não sabe detalhes mesmo, não dá para ver os detalhes mesmo da criança. E aí você fica com aquela ansiedade da mãozinha, né, dos dedinhos, dos olhos, quando vai falar a primeira palavra, aquela ansiedade, que é uma ansiedade de alegria. E tem também a ansiedade de tristeza, que é assim quando você vai fazer uma prova e você não estudou. Ou você até estudou, mas não se sente seguro com relação àquele assunto. E aí você fica assim, ai meu Deus, será que vai cair aquela questão? Será que vai acontecer isso? Será que eu vou ter força para agir dessa forma? E Jesus estava caminhando para a cruz, então poderia vir aquela ansiedade, veio, com certeza, né? Jesus como homem, aquela ansiedade de que, ai meu Deus, será que eu vou suportar isso mesmo? Porque assim, as pessoas me humilhando, as pessoas me xingando, as pessoas falando de mim, depois que eu curei, depois que eu abençoei, depois que eu fiz, será que esse medo, será que essa angústia e aquele pecado todo sobre mim, né? Então a gente fica aflito, a nossa alma fica agoniada. Seu chefe vira para você e fala assim, chefe, né? Para quem ainda trabalha como índio que tem chefe. Então, seu chefe vira para você e fala assim, olha, eu quero conversar com você hoje. Aí você fala, ai meu Deus, é promoção, é demissão. E aí você começa a ficar angustiado sobre qual vai ser a conversa, né? Então é sobre essa angústia que ele está falando. E Jesus, em meio da angústia, em meio dessa dor, em meio a essa tribulação, ele estava ali no amor do Pai. Cristiane, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Ele estava ali no amor do Pai, um amor que excede todo entendimento, uma paz que excede todo entendimento. Então, ele estava falando sobre glória, ele estava falando sobre majestade, sobre honra, sobre consolador, no meio de uma confusão. Ele não estava pensando. Poderia até passar na cabeça dele, mas ele não estava falando, porque vão fazer isso comigo? Porque a gente fica fazendo ensaio mental, como é que vai ser a conversa,
Quando Pilatos me perguntar o que, que eu vou dizer, como é que vai acontecer, a gente faz esse ensaio mental. E Jesus não, Jesus estava ali na cabeça dele, na mente dele, na memória dele, pensando assim: olha, estou preparando casa para vocês. Olha, eu volto para conversar com vocês. Olha, no futuro vocês serão arrebatados. Olha, aqueles que morrerem antes do arrebatamento, eu vou buscar vocês. Né? Vocês ainda vão conversar comigo lá no céu, vocês estarão à destra do Pai comigo, vocês vão falar da minha palavra, vão anunciar. Ele estava falando sobre glória, ele estava falando sobre majestade, sobre salvação, sobre cura, sobre transbordo, e não sobre um momento de dor. E não sobre um momento de dor. Oi, Carol, seja bem-vinda, que o Senhor abençoe em nome de Jesus Cristo. Luke também, seja bem-vindo, né? Ou bem-vinda, não sei. Então, amém, amém, glória a Deus, aleluia. Então, ele está falando exatamente sobre isso, né? Sobre esse transbordo, sobre essa glória, sobre a vida dele, mesmo ele passando ali, né? Por esse momento de angústia, de sofrimento pela morte, né? Pela morte de cruz. Então, ele estava descansando no amor de Deus, né? Ele fala assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Ele está descansado no amor de Deus. Ele está descansado no transbordo do Senhor. Ele não está preocupado com tudo que vai acontecer. E é isso que ele está dizendo para cada um de nós. Não se preocupe com a reação do homem, não se preocupe com o julgamento do homem, não se preocupe com as dores do cravo na mão e nos pés, não se preocupe com as coroas de espinhos que vão colocar na sua cabeça, não se preocupe com as acusações que vão fazer sobre a sua vida, pelos cuspes que vão dar na sua cara. Não se preocupe pelos açoites que você vai levar. Não se preocupe com nada disso, mas se preocupe em descansar no Pai, porque Ele tem para você coisa maior. E se não fosse assim, eu não lhe teria dito. Eu não lhe teria dito. É isso que ele está falando. Ele está falando: eu vou transbordar sobre a sua vida, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à angústia. Eu vou te fazer lembrar daquilo que verdadeiramente te traz esperança. Que te traz esperança. E aí ele tá ali sobre essa influência, né? Sobre essa influência de Deus. E ele está perguntando para a gente: você quer viver sobre essa... Oh, meu amor, não fiquei zangada, não. Eu achei que você estava rindo de alegria. Não se preocupe com isso, não. Maravilhoso é o Senhor. O Senhor que é maravilhoso sobre as nossas vidas, tá aí? Sobre cada um de nós. Graças a Deus que Ele tem transbordado na nossa vida, viu? E aí, o que acontece? Então, ele está ali falando sobre essa influência e ele está perguntando para cada um de nós assim: qual é a influência que você quer na vida, na sua vida? Você quer a influência do Espírito Santo de Deus que vai te trazer essa paz, que vai te trazer essa alegria? Ou você quer a influência do homem que vai te fazer ficar angustiado, que vai de carne? Quando ele fala do homem, ele está falando carne, ele não está falando homem, a pessoa que vai falar com você. Ele está falando sua própria carne. Ele está falando sobre a briga entre espírito e carne, entendeu? E qual das duas influências você quer na sua vida? A influência do Espírito Santo de Deus te dando consolo, te dando paz, te dando tranquilidade, te dando harmonia, a certeza da salvação, a certeza de que você terá coisa maior na sua vida, ou a angústia da sua carne, dizendo assim: eu quero voltar para a terra, 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 porque tem medo, insegurança, angústia. Qual dos dois você quer? E Jesus está ensinando a cada um de nós a viver pelo Espírito dele. Viver pela graça dele sobre a nossa vida. Porque ele nos amou primeiro.
Ele nos amou, então ele perdoou os nossos pecados. Ele diz: perdoados estão os seus pecados. E onde estão os seus acusadores? Porque todos eles têm pecados. Perdoados estão os seus pecados. E se você crer em mim e seguir o meu caminho, você verá a glória de Deus. Simplesmente descansa no Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobre a sua vida, e o mais ele vai derramar sobre a sua vida. Lá no versículo 17, né, e o 19, ele fala assim: vós o conhecereis, pois ficará convosco, e em vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Você vai me ver. É aquilo que Jó fala. Jó fala assim mesmo: ainda que eu morra, ainda que eu venha a falecer antes de colher o fruto do Senhor aqui na terra, ainda que eu não entenda, que eu morra sem entender porque eu estou passando por tudo isso, ainda assim, eu confio no Senhor e eu verei com os meus olhos o Senhor tete a tete, e não outro o verá. Eu o verei. É isso que Jesus está falando. É isso que ele está falando para a gente. Então, ainda que eu tenha que passar pela morte, ainda que eu passe pela aflição, pela dor, eu o verei. Eu o verei. Se eu permanecer nele, se eu confiar nele, se eu permitir que ele transborde sobre a minha vida. E aí, lá no 27, ele fala assim: seria não como o mundo dá, mas a paz que eu vos dou. Não há nada que... Vem aqui, Débora, eu não entendi, fala. Ai, que maravilha, a Fernanda está conseguindo andar. Mostra aí pro pessoal que estava preocupado com você, Fernandinha, você conseguindo andar. Ela veio mostrar pra tia que ela tá andando. Ó, ó, tá andando melhor. Glória a Deus, aleluia. Parabéns. E a irmãzinha toda feliz, né? Ai, a Fernanda tá conseguindo andar. Então ele está falando, a tradução lá do versículo 27 ao pé da letra. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: não há como, não há paz que o mundo dá. Não é a paz que o mundo dá, que o Senhor Jesus te dá, mas a paz que Jesus Cristo te dá. A paz que Jesus Cristo transborda sobre a sua vida, né? Então não existe nada maior ou melhor ou mais original do que a paz que Jesus Cristo transborda sobre a nossa vida. E lá no versículo 31 ele fala: levantar-me-ei e irei embora. Olha, ele fala, olha, isso, eu vou ler. É fantástico, fantástico isso que ele fala. Ele fala assim: contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos daqui. Assim como Deus me ensinou, assim como Deus me mandou, vamos levantar e vamos embora daqui. Não tenho nada mais para fazer aqui. Acabou. Agora sim, o meu tempo é chegado. Meu tempo perfeito é chegado. Já ensinei tudo que eu tinha para ensinar. E aí eu vou dar um spoilerzinho só para a gente não perder o costume do Marcelo, spoileando, que eu inventei uma palavra nova, ó, spoileando. Para não perder o costume do Marcelo spoileando, vamos ler só o versículo 1, só o versículo 1 do 15, que fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele está dizendo ali com toda grandeza do ser de Jesus Cristo. Foi Papai do céu que me plantou aqui por amor. E eu sou o amor dele sobre a vida de vocês. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o vinho verdadeiro. Eu sou o transbordo verdadeiro. Eu sou a aliança verdadeira.
Não existe palavra maior ou melhor ou mais poderosa do que essa. Sobre esse amor de Jesus sobre as nossas vidas, esse amor de Deus sobre as nossas vidas. E era isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Isso que o Espírito Santo de Deus me usou para falar com vocês hoje. A gente está aqui transbordando em alegria todo mundo com o nascimento de Samuel, que Samuel é, né, como a gente tem dito aí, ele é a esperança, né? Ele é a esperança que a gente tem se guiado aí, olhado, e a alegria que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas é o Samuel hoje. Quase, hein, Dona Vera? Quase no seu aniversário, quase, hein? E é isso, é permitir que Deus transborde sobre as nossas vidas, que nos dê essa alegria, essa felicidade da salvação. E deixa o Espírito Santo de Deus entrar. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar. Não permita que o inimigo das nossas almas nos tragam acusações, medos e angústias e abram os nossos olhos para ver as tribulações. Mas permita que o Espírito Santo de Deus abra os seus olhos para a glória dele e para essa paz que excede todo entendimento. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por mais um dia na tua presença, obrigado aí pela vida do Samuel, obrigado pela vida do Marcelo, da Verônica, continua colocando aí a tua mão sobre a vida deles, transbordando sobre a vida de cada um deles, abençoa a galera que está aqui, foi no nível dela mesmo? O aniversário dela não é dia 30? Enfim, mas foi no nível dela representando a Dona Vera. E abençoando as nossas vidas, abençoando a graça e a paz, a misericórdia, o transbordo sobre cada um de nós. E que o Senhor continue abrindo os nossos olhos para enxergar esse amor verdadeiro que só o Senhor tem por cada um de nós. Vem, Senhor, sobre nós, nos dando paz, nos dando tranquilidade em meio a tanta tribulação e nos mostrando, Senhor, que mesmo que aos nossos olhos pareçam pequenas, mas na verdade são grandes as alegrias que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Não permita que o inimigo de nossas almas feche os nossos olhos para enxergar a tua grandeza, mas que a tua grandeza seja manifesta em cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo, galera. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Só lembrando que a gente o treinamento de hoje, né, que seria o 0659 PM Time, foi adiado devido a essa presença ilustre no nosso meio do Samuel. E provavelmente a gente não afirmou uma data assim fixa, mas provavelmente será sábado que vem esse treinamento. E que o Senhor esteja transbordando sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Então, não era da vontade de Deus que o treinamento acontecesse hoje, mas com certeza era da vontade de Deus que o Samuel estivesse aqui hoje, para a glória dele. Então, um dia abençoadíssimo para vocês, um almoço transbordante do amor do Senhor e que o Senhor derrame sobre vocês grandiosamente da tua graça, da tua paz. Amém? Obrigado pela presença. Muito obrigado mesmo. Muito bom estar com vocês aqui. Beijo. Tchau, galera.